simples, prático, que você saindo daqui hoje à noite ou até mesmo amanhã pela manhã, vocês consigam colocar isso em prática. Como o pastor Ivan falou, o bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde, né? Sem ela, é o templo, né? O templo de Deus. Sem ela a gente não consegue fazer nada, né? Então todo mundo aqui tem suas profissões, todo mundo aqui tem seus compromissos diários, e para que a gente consiga cumprir com essas obrigações, a gente precisa ter saúde. Saúde é o bem mais precioso que nós temos, como o pastor Ivan falou. Então, a ideia hoje aqui é trazer um assunto para vocês que se relaciona ao que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer ainda, né? Vou falar sobre algumas doenças que vêm acometendo muitas pessoas em todas as faixas etárias de idade. Claro que as faixas etárias mais avançadas é onde acomete mais, né? Então, a ideia é saber o que fazer para poder prevenir essas doenças. E às vezes a gente acha que é mais fácil tratar essas doenças. E a ideia é, o custo é muito menor quando a gente previne essas doenças. E a prevenção é simples, muito mais simples do que vocês imaginam. É uma rotina pequena, diária, que vai fazer toda a diferença no presente e ainda mais logo ali no futuro. Tá, gente? Então, eu estou muito feliz em poder estar aqui essa noite com vocês, muito feliz por poder contribuir de alguma forma nesses assuntos que a gente vai abordar aqui. Coisas simples, tá? Não vou aprofundar muito, mas quero simplificar algo que vocês possam já colocar em prática a partir da hora que vocês saírem daqui. Tá bom? É aqui, né? Então, para quem não me conhece, novamente, eu sou o Fábio. Eu tenho uma academia no município de Gravataí. Essa academia ela já existe há 16 anos, né? Antes de eu entrar no ramo do exercício, da academia, eu fui atleta profissional, passei por todas as categorias, desde fraldinha, infantil, juvenil, juniores. Hoje são sub-15, sub-16, sub-17, né? Na minha época não tinha isso. Na minha época era fraldinha, infantil, juvenil, juniores e profissional. Então eu cheguei até o profissional e eu tive uma lesão um pouquinho grave, um período bem transitório ali de chegar, até ele vai estar na Copa do Mundo agora aí, desse 2022, que é o Thiago Silva. Foi uma lesão num lance com ele ali, só para exemplificar para vocês. E aquilo ali me tirou do caminho do esporte, especificamente alto rendimento. Mas eu dei continuidade no esporte. E aí eu entrei no ramo de exercício, de academias e tal. E ali em diante eu comecei a trabalhar com isso. E faço isso há 16 anos. Aqui tem o meu contato pessoal ali, tá? Então a partir de hoje eu acredito que nós vamos poder ter um pouco mais de relacionamento, mesmo que seja por contato telefônico ali. Eu vou ficar sempre à disposição para poder, de alguma forma, contribuir na vida de vocês no quesito exercício físico, atividade física. Tá, gente? Então, eu gostaria, antes de a gente começar, fazer com que a gente consiga aumentar essa frequência cardíaca aí, né? Nada, né? Não vou judiar de vocês, como o pastor Ivan gostaria que eu fizesse. Tô brincando. Mas a ideia é fazer um alongamentinho básico, só para a gente poder entender o nosso corpo ali, coisa simples, tá, gente? A gente não está com material apropriado aqui, mas é movimento de braço, bem simples, pescoço, tá? Gostaria então que todos se levantassem, para a gente poder, bem simples, tá? Isso. Então a gente vai começar movimentando o ombrinho lá, se pudesse. Se não der, não tem problema, tá? Pode ficar no sentadinho também. Movimentando o ombro lá, ó, para cima e para baixo. Alô, aí. Então, fazendo o movimentinho do ombro lá, ó, gente, eleva até o final e roda para trás lá, ó. Movimento bem simples, tá? Para trás, isso. Movimenta para frente,
Isso. Faz um movimentinho circular lá, bem devagarinho, não tem pressa. Sempre que vai realizar o movimento, procura lembrar que a gente tem a respiração, né? Então, puxa pelo nariz, solta pela boca. Isso. Para cima e para baixo, ó. Eleva até o final lá. Isso. Bem tranquilo, não esquecendo de puxar pelo nariz, soltar pela boca. Aí, ó, vamos pegar o pescocinho do ladinho lá e vamos fazer o movimento contrário lá. Puxou, isso, mão direita, pega no lado esquerdo da cabeça, puxa pro ladinho, sentiu que aquele ponto de alongamento ali é o ponto confortável, sustenta ali. Não precisa ir além disso, tá, gente? Aí, trocou o ladinho lá, mesma coisa, braço esquerdo, lado direito da cabeça, puxa, sustenta, bem simples. Vai no conforto, não precisa sair da zona de conforto. Aí, ó, roda o tronco pro lado. Segura lá. Isso, rodou, segurou, bem tranquilo. Sustenta, 10 segundinhos. É o necessário, não precisa mais do que isso. Só para sair um pouquinho do frio. Aí, rodou pro outro lado. Sustenta. Isso. Isso. Pode dar uns estralinhos. Essa coluna aí começou a entender. Aí, solta o braço lá em cima, segura lá. Isso. 10 segundinhos, já está de bom tamanho. Sustenta, sustenta. Aí, puladinho, tronco. Roda, segura. Isso, aí tá ótimo. É isso aí, gente. Segura. Trocou o lado. Isso. Aí, tenta pegar a mão atrás lá. Só segura ela lá, já está de bom tamanho. É isso aí, gente. Muito bom. Para começar a noite tá bom. Podem sentar, fique à vontade. Bom, vamos lá então, gente. Na verdade, assim, ó, antes de tudo isso, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, só para a gente complementar ali o que o pastor Ivan falou, em Coríntios, 1 Coríntios, né? Capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Aí, todo mundo achou? Então, o que a palavra de Deus diz a nós sobre o templo de Deus, sobre o nosso corpo lá? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Amém. Então, em cima disso, gente, eu pensei no que eu poderia trazer para vocês aqui, para a gente poder entender um pouquinho mais o que é esse templo de Deus e o que a gente pode fazer para poder prolongar esse tempo de Deus, esse corpo aí. Porque o que nos sustenta a nossa vida é o nosso corpo, a nossa saúde. Então, eu trouxe algumas doenças, gente, que vêm se desenvolvendo ao longo de séculos, mas de 10 anos para cá, acentuou muito, que é essa doencinha que a gente conhece já, que é a obesidade, né? Que tem relação com o sedentarismo, que nem o pastor Ivan falou ali. Só que, no meu ponto de vista, essa é a doença que mais acomete as pessoas no mundo, porque através dela é que outras doenças irão se desencadear. Então ali a gente tem uma lista bem grande das doenças que podem ser desenvolvidas no nosso templo, só pelo motivo de nós estarmos em estado de obesidade ou estado de sobrepeso, que nos slides adiante vão vir as informações, a gente vai entender um pouquinho mais. Então, artrite, artrose, ataque cardíaco, diabetes tipo 2, doenças vasculares,
esteatose hepática, distúrbios do sono, doenças renais, hipertensão arterial, câncer, resistência à insulina. Isso tudo é desencadeado pelo sedentarismo, que na consequência disso a gente desencadeia a obesidade. A obesidade tem vários graus, né? Então, se a gente começar a pensar sobre isso, como essa doença ela já é uma doença de séculos, só que o fator pandemia veio para acentuar mais ainda, porque trouxe mais nós ainda para o sedentarismo, e o mundo tem rodado em cima disso, né? Então hoje tudo está muito prático, está muito fácil. Então a gente tem tudo aqui hoje, né? Então, a gente pode comer por aqui, a gente pode conversar com pessoas de outro lado do mundo, uma simples mensagem, mas geralmente a gente vai conversar com essas pessoas sentada, né? Então tudo está ao redor disso. Então os estudos têm mostrado que até 2050 a tendência é que 100% da população mundial, não é nem brasileira, é mundo. Então nós vamos estar com um grande problema, que é o sobrepeso. E esse sobrepeso, junto com esse sobrepeso, outras doenças vão vir, né? E essas doenças, elas vão acometer muito a população. E aí o que a gente pensa com isso? Uma forma de prevenção. Então existem alguns indicadores para a gente poder ter uma ideia de como que nós estamos. E que indicadores são esses? Hoje se usa muitas ferramentas, né? Por exemplo, se vocês forem na academia lá, a gente consegue ter um pouco mais de estrutura para fazer uma avaliação física lá com percentual de gordura, com percentual de massa muscular. São todos parâmetros para a gente poder entender como que nós se encontramos na nossa saúde física. Mas existe um que é muito simples, que vocês podem usar o celular, a calculadora de vocês lá, para a gente poder entender em que estágio que nós se encontramos. Que é uma regrinha básica lá, você já deve ter ouvido falar, que é o IMC, né? Que a gente tem o peso, a gente tem a altura ao quadrado ali. Então multiplica-se a altura e divide-se pelo peso. Esse número que vai dar lá, individual de cada um de vocês, a gente pode encaixar dentro daqueles parâmetros ali, ó. De 18,5 a 24,9 peso normal, de 25 a 29,9 sobrepeso, de 30 a 34,9 obesidade grau 1. Então a obesidade ela tem 3 níveis, a grau 1, de 35 a 39,9 grau 2, e acima de 40 obesidade grau mais severo, as pessoas mais aquela obesidade mórbida, né? Então em cima desses parâmetros a gente já começa a entender como que nós estamos, e a partir daí a gente começa a poder ter um pouquinho mais de ideia de como que essa doença começa a se desenvolver, a obesidade. Então todos os alimentos que a gente tem de ingesta durante o dia, a gente tem uma classificação de alimentos bons e alimentos ruins. Então quando a gente acaba optando por alimentos ruins, aqueles alimentos mais práticos, geralmente eles são ricos em açúcares e gorduras. Os alimentos industrializados, aquele que vem empacotado, vem enlatado, que é os mais práticos, eles vão desencadeando um tipo de gordura, que é uma gordura chamada de gordura visceral, que é uma gordura que ela fica mais entre os órgãos lá, né? Não é uma gordura subcutânea, não é aquela mais superficial. Essa é a mais perigosa, ela fica dentro dos órgãos lá. E aí quando ela se desenvolve, essa gordura mais profunda lá, a gente começa a desenvolver alguns tipos de doenças. E essas doenças a gente chama de doenças metabólicas. E essas doenças metabólicas nada mais é do que a pressão alta, a diabetes, o câncer, né? Então essas doenças elas se instalam de uma forma bem silenciosa. Hipertensão, por exemplo, muitas vezes a gente está num estado de hipertensão, mas a gente nem sabe que está. No momento que nós tivermos uma crise de tontura, de dor na nuca, de mal-estar, muitas vezes a gente vai procurar um médico lá e nós já estamos num quadro de hipertensão. E muitas vezes esse quadro já está ali há mais de 10 anos. E nós nem imaginávamos que nós tínhamos isso. E aí esses 10 anos de hipertensão ainda
ainda não estamos comprometidos à morte, mas já estamos com alterações metabólicas significativas. Então, nosso coração é um órgão, né, um músculo, como outro qualquer, que quando ativado, quando movimentado, quando exigido, gera hipertrofia. O que é hipertrofia? É o aumento desse músculo. Então, o coração, ele também aumenta de tamanho. E aí gera uma doença lá, que faz com que ele fique com mais dificuldade de contração. E essa dificuldade de contração pode levar a um infarto agudo do miocárdio. E a gente pode ter uns problemas um pouco mais graves, né? Então, a ideia é ter o controle sobre a circunferência abdominal. Então, essas doenças, elas são instaladas a partir do momento que essa gordura visceral é aumentada. E aí, como é que eu sei que eu posso estar num estado de doença metabólica ou não? Doença metabólica, hipertensão, diabetes, pressão alta, né? Então, como é que eu sei que eu posso estar num estado de alerta ou não? Existem alguns indicadores, tá, gente? Então, esses indicadores são parâmetros de circunferência. Então, a gente tem ali, ó, algumas relações entre homens e mulheres. Então, por exemplo, as mulheres lá, se a gente colocarmos a fitinha aqui em cima do umbigo lá e fizer o contorno nas costas lá, e essa medida ela der até 80, 5 estrelinhas, de estar a princípio dentro dos parâmetros normais de saúde para doenças metabólicas, tá? Se essa medida ela der acima de 80, a gente começa já a acender o sinal amarelo lá. Já temos que ter um pouquinho mais de atenção sobre isso, porque a partir daí nós já vamos desencadear um risco médio de desenvolver essas doenças. Se nós passarmos a fitinha lá e a circunferência ficar acima de 84 lá, ou até 84, nós já começamos a ter um risco um pouquinho mais alto lá. E o ponto mais alto de gravidade ali é quando nós passamos a fitinha lá e essa fitinha fica acima de 88 centímetros. Então ali nós acendemos o sinal vermelho. Então precisamos tomar uma atitude urgente para que nós não tenhamos algum problema mais grave, e aí daqui a pouco mais a gente começa a colocar a integridade física em risco, tá, gente? Então existem parâmetros de mulheres e os de homens também. Os homens, né, Deus foi um pouquinho mais generoso com nós. Então ele deixou nós aumentar um pouquinho mais a circunferência abdominal lá. Então os homens até 90, né, normal, acima de 90, risco médio, acima de 94, risco alto, e acima de 102, sinal vermelho também. Então esses são os parâmetros para a gente poder ter uma ideia de como a gente se encontra hoje. Então isso a gente já pode começar a aplicar a partir de hoje, para ver como estamos na nossa saúde, tá? Em questão de gordura abdominal, tá, gente? Então o que acontece aqui? Quando nós começamos um exercício físico ou qualquer tipo de modalidade esportiva, a tendência é que nós baixamos o peso. Claro que o organismo ele não entende o que é gordura, o que é músculo, ele entende como um peso total. Então, começou a se movimentar, a balança vai diminuir um pouquinho lá. A tendência é quando essa balança diminui, a gente também reduz a circunferência. Então, se nós pegarmos ali 1 centímetro a menos na circunferência abdominal, o que vai nos trazer de benefício? É 1 centímetro a menos. Isso é uma coisa muito pequena. A vantagem de tu tirar esse 1 centímetro a menos de circunferência, isso vai diminuir o teu risco em 3% de doenças crônicas, hipertensão e aquelas outras todas, 2,7% o risco de diabetes tipo 2, 1,8% o risco de hipertensão, 4% o risco de câncer, 2,4% o risco de depressão e 2,5% o risco de síndromes metabólicas, que é unindo todas elas. Se nós pegarmos e multiplicar 3 por 2,7 por 1,8, vai dar em torno de uns 13%. 13% é um rombo na nossa saúde, se nós não tivermos isso ao nosso favor, né? Então, quando a gente diminui 1 centímetro, a gente tem os 13% ao nosso favor.
Então, se nós tivermos 13% a mais, imagina, um reajuste salarial de 13%, já é uma coisinha boa, né? Já ajuda no dia a dia, né? Então, isso, se nós conseguimos trazer esse 13% para a nossa saúde, é 13% a mais que nós vamos poder comer algo que nos dá prazer, sem o peso na consciência. Claro que quando a gente entra numa rotina de exercício, a gente não vai baixar só 1 centímetro. Isso vai ser muito mais, né? Mas aí a gente trouxe um dado aqui para simplificar, que o exercício ele é fundamental. E a partir do momento que tu dá o start nele, os resultados começam a acontecer muito rapidamente. Então essa é a ideia, tá, gente? É poder ter essa consciência que 1 centímetro a menos prolonga a nossa vida aí, em matéria de qualidade de vida, 13%, tá? Aqui é uma revista, é um estudo que eles fizeram em 2020, tá? É um estudo através de uma pesquisa de telefone. Então ela é muito fidedigna, porque às vezes quando a pessoa está na tua frente, ela fica com vergonha, ela omite as informações. Por telefone, tu não conhece a pessoa, então fica mais fácil de ela dar as informações mais fidedignas, né? Então ali tem uma faixa etária de idade com os percentuais atualizados de 2020, tá, gente? Então a obesidade hoje ela acomete na faixa etária dos 35 aos 44 anos 64% da população. Isso é um rombo, é um absurdo isso, né? É muito grave. Imagina, 64%, vamos arredondar para 70%. De cada 10, 7 pessoas está acometida com isso. É um dado preocupante, né? E aí, se nós passarmos lá para a faixa etária dos 45 aos 54, é praticamente a mesma coisa. É 65,2%. É os mesmos a cada 10, 7. Então, por isso que aqueles dados do segundo slide lá, que até 2050 lá, estaremos com a população 100% com sobrepeso, né? Então, esses são os cuidados que a gente tem que tomar. Eu, como educador físico e atuante nessa área, é o que eu me preocupo diariamente, né? E aí aqui eu trouxe algumas coisinhas assim que é do meu campo de batalha lá, né? Que é quando a gente está com esse excesso de peso. Quando a gente está em excesso de peso, que lá na tabelinha 2 lá, só eu voltar para vocês lembrarem rapidinho aqui. Ó, sobrepeso então, dos 25 aos 29,9. Isso é a segunda. Ou a gente está no peso normal, ou a gente está em sobrepeso, né? Não tem outra saída. Ou é peso normal, ou é sobrepeso. Beleza. Então, quando a gente retorna lá, o que fala ali? Que quando a gente está em sobrepeso, acontece alguns mecanismos celulares lá, né? Então, esse sobrepeso ele desencadeia inflamações em órgãos, né? Na verdade, eu citei 3 ali, mas botei uns principais ali, tá? Mas são todos os órgãos que são acometidos por essas inflamações. Então, a gente tem tecido adiposo, que é a nossa gordurinha lá, aquela pochetezinha, né? Que nós temos em maior quantidade nessa região, mas existe tecido adiposo em todo o corpo. Tem na perna, tem na panturrilha, tem no pé, tem no braço, tem no peito, tem nas costas. Então, o corpo inteiro ele tem o tecido adiposo, tá? Então, além do tecido adiposo, fígado e também cérebro. Então, o cérebro é o centro de controle, ele que faz todas as funções. O nosso corpo só funciona porque existe um cérebro que está monitorando, né? É como se fosse o módulo do carro lá. Qualquer anormalidade na injeção eletrônica lá, o módulo vai acusar. Se a temperatura do carro chega aos 90 graus, o que acontece lá? Tem um módulo que está através de um sensor que vai mandar a informação lá para aquela batatinha lá, para essa batatinha fazer com que libere a água, para essa água circular dentro do motor lá, para que não estrague esse motor. O nosso corpo é a mesma coisa. A gente tem um centro de controle que é o cérebro, que quando ele entende que nós estamos mais inflamados, ele começa a desencadear mecanismos de bloqueio. Então, por que ele bloqueia? Porque algumas
ocitocinas, algumas substâncias são produzidas, que são substâncias anti-inflamatórias, né? E aí que substâncias são essas? Resistina, TN-alfa, interleucina 6. E essas substâncias, estando na corrente sanguínea lá, gente, elas vão bloquear a entrada de gordura para dentro do músculo. Então, a nossa gordurinha lá, o triglicerídeo, ele é uma fonte de energia muito interessante para a gente poder se movimentar, para a gente poder fazer a musculaçãozinha lá, para a gente poder fazer o futebol, o vôlei, a natação, a caminhada, enfim, tudo que a gente saia do repouso. Então, sair do repouso, a frequência cardíaca vai aumentar, porque o sistema nervoso entendeu que quando eu estou no repouso sentado, eu não tenho necessidade energética. A necessidade mínima que eu tenho ali supre a demanda. A partir do momento que eu levantei da cadeira e me coloquei em movimento, o sistema nervoso entendeu que eu mudei o posicionamento. Se eu mudei o posicionamento, eu preciso ter energia onde? Na perna, para eu poder caminhar. E a partir desse momento, aumenta-se a frequência cardíaca. O batimento cardíaco aumenta, adrenalina, noradrenalina, alguns hormôniozinhos ali, para que eu consiga gerar mais contrações musculares. E esse sangue, esse aumento de batimento, ele vai mandar sangue. Quando nós estamos no estado de sobrepeso, a gente está mais inflamado, e essa inflamação, ela vai pelo sangue, para todos os órgãos, independente se nós estamos fazendo exercício ou não. Lembra, nós estamos inflamados quando nós estamos em sobrepeso, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é fazer com que diminua essa inflamação. Primeira coisa, a gente precisa diminuir essa inflamação. De que forma que a gente diminui essa inflamação? Tirando alimentos que inflamam. Que alimentos são esses que inflamam? Todos os alimentos que têm conservante, gordura. Ah, mas eu posso comer arroz, professor? Pode comer arroz. Tá, mas eu posso comer em todas as refeições? Em todas as refeições, não tem problema. Posso comer massa? Pode comer massa. Evita a noite, que tu vai entrar em repouso ali, né? Tá, mas o carboidrato não engorda? Eu vejo muita gente falando, né? O carboidrato engorda. Gente, um pratão de massa, só para vocês terem uma ideia, assim, tá? Um pratão rico, assim, depois que a gente sai do culto com fome, aquele bonitão, assim, cheião, ele tem em torno de 450 calorias. Ótimo para uma refeição, excelente. Mas nós não se contentamos só com ele. A gente precisa fazer um molhozinho 4 queijos, ou a gente precisa complementar essa massa. Esse é o grande vilão. Quando tu faz um complemento para essa massa, bota um molhozinho 4 queijos ali, essa massa se transforma em 2.000 calorias. E aí essa gordurinha que vai entrar no nosso sangue lá, vai inflamar o nosso corpo novamente. Então o grande segredo é ter a dieta. Aquilo que o pastor Ivan falou lá, ter um equilíbrio. Então o grande segredo para a gente poder ter uma saúde física melhor é ter o controle sobre isso, tá? E aí o que acontece? Então quando eu estou inflamado, eu produzo essas 3 substâncias, elas bloqueiam a entrada de gordura dentro do músculo, bloqueando essa entrada bloqueando essa entrada dentro do músculo, a gente tem menos lipólise. O que é a lipólise? É a quebra da gordura. O triglicerídeo são 3 moléculas de gordura, por isso que é triglicerídeo. É 3 de gordura e uma de glicose, uma de glicerol. Então, o que vai acontecer ali? Se está bloqueando a entrada dentro do músculo, eu estou diminuindo a minha lipólise, que é a quebra da gordura, porque eu não consigo jogar essa gordura para dentro do músculo e utilizar ela como fonte de energia para poder oxidar ela. E aí tu desencadeia o mecanismo contrário da lipólise, que é a lipogênese, que é o acúmulo dessa gordura. Como ela chega na portinha lá e não consegue entrar para dentro da célula, para a gente poder gerar exercício, movimento daquele músculo, para ele poder oxidar essa gordura, ela volta e se coloca onde? Novamente no tecido adiposo, aumentando o triglicerídeo. Então se torna um mecanismo vicioso. Então o grande segredo é ter um controle sobre essa alimentação, né? Menos gordura possível, claro que a gordurinha é gostoso de comer, né? Mas a gente pode comer ela, não tem problema. Só temos que ter um controle, né? Sobre ela. Não todos os dias, disponibiliza dias para poder fazer ingesta desse alimento. Geralmente fim de semana ali, tá liberado, né? E aí durante a semana ter esse controle um pouco mais assíduo, tá, gente? Então o que acontece?
Esse sobrepeso e essa obesidade, ela não acontece de hoje para amanhã. Então isso é uma coisa que vai sendo acumulado, né? Então ninguém nasce com sobrepeso, ninguém nasce com obesidade, né? Obesidade hoje, os estudos têm mostrado que 80% é comportamental, 20% é genético. Então dos 100%, 80% nós temos controle sobre isso. 20% não tem o que fazer. Já está no DNA da célula lá, e se nós ratear, vai desenvolver. Agora 80% é comportamento. Então está nas nossas mãos. A gente pode ter o controle sobre isso. Ah, é fácil? Lógico que não. É dificílimo. Se fosse fácil, nós não estaríamos com 65% com as faixas etárias de idade ali em obesidade ou em sobrepeso, né? Fácil não é, mas é possível. Tá, gente? Então o estágio é esse: peso normal, sobrepeso e no último grau lá a obesidade, tá? E aqui tem um dado bem interessante lá. Anualmente esse peso ele vai se alterando, tanto homens como mulheres. E esse peso para homens ele tem um aumento de 500 a 700 gramas de peso por ano. Não tem escapatória. É o processo de envelhecimento natural. Só que o grande segredo é envelhecer com saúde. É tentar envelhecer no peso normal. Não envelhecer no sobrepeso. Não envelhecer na obesidade, né? Então a grande ideia é: o peso vai aumentar de 500 a 700? Vai. Não tem jeito. Só que o controle desse aumento não está nas nossas mãos. Mas o controle da doença está nas nossas mãos. Então esse é o grande segredo, tá? E as mulheres, o aumento é de 300 a 500 gramas de peso por ano, tá, gente? Então aqui eu trouxe uma ilustração ali de uma artéria saudável, tá? Para uma artéria obstruída. Então vocês devem conhecer alguém que já passou por isso, aquelas angioplastia, teve que colocar a tal da molinha na artéria lá, né? Ou sofreu um AVC, né? Infelizmente isso está incluído na sociedade, né? Então ali a gente tem uma artériazinha saudável, a gente tem uma artériazinha obstruída. Mas por que aquela gordurinha foi se localizar logo ali? Né? A gente fica pensando, mas tinha tanto lugar para ela ficar? Por que ela foi ficar logo ali? Porque lembra que nós inflamamos, né? Então a gente inflama músculo, a gente inflama o cérebro, a gente inflama fígado, a gente inflama todos os órgãos. E a gente também inflama o sistema vascular, as artérias. Elas também são acometidas à inflamação. Só que o que acontece? Como esse mecanismo vascular é um mecanismo fundamental para nutrir o centro de controle, o sangue tem que chegar no cérebro lá, o cérebro ele tenta combater essa inflamação arterial de tudo quanto é jeito. Não, a artéria não pode ter problema, porque senão veda a entrada de sangue, o sangue não chega até o cérebro, acabou tudo. Então o que ele faz? Ele libera substâncias protetoras. Olha que interessante isso. Como assim protetoras? Cálcio. Ele entende que aquele ponto de inflamação, a gente não sabe onde vai inflamar. Se a gente fizer lá um ecodoppler lá, tu consegue identificar onde é que está inflamada a artériazinha ali, né? Geralmente a gente vai procurar quando está com dor. Quando gera a primeira dor no peito, tu vai. E aí a tua artéria aparece que está inflamada. E aí o único mecanismo é um cateterismo e assim por diante. Mas o mecanismo aqui é o seguinte: o sistema imunológico ele entende que aquela inflamação é um corpo estranho. Como está inflamadinho ali, ele tenta proteger aquilo ali. Como é que ele tenta proteger? Depositando cálcio. Então ele joga cálcio achando que aquele cálcio vai proteger, vai cicatrizar aquela inflamação ali. E na verdade não vai cicatrizar. Na verdade vai começar a ser depositado substâncias ali. Então o cálcio vai até ali e se gruda ali, naquela inflamaçãozinha. Daqui 2 dias tu vai lá e come uma batatinha frita, inflama a artéria de novo. O cálcio vai lá, deposita mais um pouquinho ali. Daqui mais 3 dias, comer um hambúrguerzinho hoje. O cálcio vai lá e deposita de novo lá. Até que chega um ponto que a obstrução é total. E aí a obstrução sendo total, o sangue não consegue passar. Se o sangue não conseguir passar, ou infartou, ou daqui a pouco desprendeu um pedacinho daquele cálciozinho ali, e ele foi pela corrente sanguínea,
E aí chegou, por exemplo, em algumas artérias do cérebro, que daí a gente chama de arteríolas, que os calibres são mais fininhos. Então tu imagina, saiu um pedacinho de um calçozinho, porque aqui, né, gente, o sangue continua passando, né? Ah, tem aquela gordurinha ali, mas o sangue continua passando ali. Então ele está tendo contato diretamente com aquela gordura ali. E aí aquela gordura se desprende, vai pelo caminho natural, e quando chega lá no cérebro, o calibre da artéria é menor, é uma arteríola, o que acontece? Desencadeia o aneurisma. Ele pode ser ou o hemorrágico ou o isquêmico. Se for o isquêmico, ainda dá tempo de a gente correr para o médico lá, daqui a pouco abrir essa arteriolazinha ali, tem recurso. Se for hemorrágico, se nós não fizermos o atendimento nas primeiras 2 horas, complicou o caso. Problema mecânico, problema de sistemas, então aí já fica um pouquinho mais complicada a coisa, tá, gente? Só para ilustrar aqui, para vocês entenderem lá, tá? Então, quem faz exercício físico, e não é exercícios malucos, tá? É uma simples caminhada, com duração e com tempo, e com intensidade. Ah, vou caminhar segunda, quarta e sexta, durante 30 minutos, e tá tudo certo. É isso aí. Só que tem que ter a rotina, tem que ter a constância, semanalmente. Então, quem pratica exercício, 80% a menos de chance de ter um sistema vascular mais saudável, né? Então, tu tem 20% de chance de desencadear esse problema. Se tu faz exercício, tu tem 80% de chance de não desencadear esse problema. E aí, essa é a doença que eu expliquei agora aqui, né? Que vai se acumulando ali, ó, que é a dislipidemia, que ela vai acumulando cálcio, acumula cálcio, o sangue continua passando ali naquela artéria ali, até que chega um ponto que pode se romper um pedacinho daquela obstruçãozinha e ela segue o fluxo natural até chegar no sistema nervoso lá. Tá, gente? A diabetes, então, eu trouxe aqui uns dados bem... Essa revista, os estudos são a cada 10 anos, tá? Então, o último foi feito em 2016, né? De 2006 a 2016. Então, ali os percentuais de crescimento, então não foge muito da hipertensão e da obesidade, né? Tudo caminha aqui meio que de mão dada, né? E só que a diabetes, ela tem um acometimento maior em mulheres, tá, gente? A diabetes tipo 2, tá? Que é adquirida com os hábitos. A do tipo E congênita, então, tem uma relação direta com genes lá na formação das células do pâncreas lá. A do tipo 1, o sistema imunológico, ele acaba destruindo as células beta do pâncreas, que libera a insulina. Então, tu já desenvolve, geralmente, nos primeiros 4, 5 anos de vida, tu já desenvolve a diabetes do tipo 1, porque ela é congênita. O sistema imunológico achou que aquilo era um corpo estranho, foi lá e e destruiu aquela célulazinha. Então aquela célulazinha não produz a insulina. Então sempre que tu come um alimento, um carboidrato lá, uma massa, um arroz, uma batata, esse tipo de alimento, ele se transforma em glicose, aumenta a glicemia, o sistema nervoso manda informação para o pâncreas, ó, libera insulina. Não tem insulina. E aí a glicemia vai lá no céu. Aí a criança passa mal, vai até o médico e aí é diagnosticado com diabetes tipo 1. Aí tem que fazer as injeções de insulina. Daí vai depender muito do diagnóstico ali, né? Pré-alimentação, pós-alimentação. Mas a do tipo 2 é adquirida. Então, nós também temos controle sobre isso, né? Então, o número de pessoas com diagnóstico cresceu 61,8%. É um número preocupante, tá, gente? Então passou de 5,5 em 2016 para 8,9 em 2016. Então o gênero que é mais acometido é as mulheres, tá? Mas essa doença aqui, por incrível que pareça, ela é mais simples de a gente conseguir tratar ela, porque o nosso corpo, todo ele, o mecanismo de energia vem da glicose. Então, para tudo que nós vamos fazer, tudo é glicose. Então, a partir do momento que tu coloca a musculação, aí a diabetes é fundamental a musculação, porque o movimento mecânico de força, tu exige desse músculo aumentar a capacidade de captação de energia.
E essa energia ela vai vir da glicose. E vai vir de qual glicose? Da glicose do sangue, porque é a que está mais próxima. Tu tem a glicose hepática lá, tu tem uma glicose muscular e tu tem uma glicose sanguínea. Só que onde é que o músculo vai buscar? Aonde está mais perto, que é a do sangue. Então, já que tu está fazendo o movimento e tu está enchendo o teu músculozinho de sangue ali, como já está ali a glicose, vamos usar ela. E as reservas, elas ficam um pouquinho para logo em seguida. Só que a glicose sanguínea, ela se esgota rapidamente. E aí o mecanismo do sistema, vamos lá para o HD de novo. O sistema nervoso, ele entende que a glicemia diminuiu. Ele, em exercício, a gente não tem a insulina levando essa glicose para dentro da célula. E aí tu desencadeia um mecanismo contrário da insulina, que é um outro hormônio produzido pelo pâncreas, que é o glucagon, que é ativado quando a glicose baixa. Então, quando eu estou em exercício e a glicose baixou porque eu usei ela no treino, o que o sistema nervoso faz? O glucagon vai lá e busca lá na reserva. E aí tu começa a diminuir os teus estoques de glicose também. Então, o controle sobre o diabetes tipo 2, se eu pudesse hoje dar um conselho para vocês, recomendar para vocês para fazer algum tipo de exercício de força, musculação. Não é ir lá na academia e se matar. É dentro do limite. O seu pastor Ivan e a dona Vânia fazem com a gente lá. É fazer aquilo que tu consegue fazer. É 4, 5 exercícios, é 2, 3 exercícios. Vamos no teu limiar. Dentro da tua evolução a gente vai aumentando um pouquinho mais. Mas se eu pudesse recomendar hoje vocês, musculação para diabetes tipo 2 é o melhor exercício para a gente poder combater e tratar essa doença aí. Lógico, tem níveis, né? Daqui a pouco, se ela está descontrolada, a gente precisa entrar com medicamento para poder controlar isso. Mas a partir do momento que ela já está no nível controlado, a musculação é um trabalho muito bem-vindo para esse tipo de doença aí. Tá, gente? Então, até agora eu só trouxe problema para vocês aí, né? Então é só doença, é obesidade, é sobrepeso, é problema, né? É doença, mas eu quero que vocês fiquem tranquilos, que existe um caminho. Então, o que caminho é esse? O caminho de Jesus, com certeza, né? Mas, paralelo a esse caminho, o exercício físico, a prevenção é o melhor caminho, tá? Então ali eu coloquei algumas estradinhas ali, né? Que é o exercício, que pode ser a Netflix ali, o do meio, e o outro pode ser o YouTube lá, né? E a Netflix e o YouTube, infelizmente, a gente olha sentado. O exercício a gente vai acabar ficando de pé e gerando movimento, tá? Então existe um caminho para a gente poder seguir. Mas que caminho é esse? É o caminho das calorias. Queimar caloria, mas não esse tipo de queimar. Né? Não pode queimar um bolo lá, né? Esse bolo aí tinha em torno de umas 4.000 calorias, né? Então ele não vale, tá? Tem que ser calorias em movimento, tá, gente? E aí o que eu recomendo para vocês aí? Eu recomendo esse medicamento. Esse é o melhor medicamento que existe para o nosso controle da nossa saúde. Prevenção, tá? E esse medicamento ele vem com alguns remedinhos ali. E aí eu deixo para vocês escolherem. Pode ser academia, pode ser corrida, pode ser natação, pode ser trabalho funcional, pode ser tênis, pode ser musculação, pode ser pular corda, crossfit. Aí é aquilo que tu vai te encontrar e vai te trazer prazer em fazer. Exercício tem que ter prazer. Se tu começar um programa de exercício e aquilo ali não fechou contigo, procura outro. Vamos procurar outro. Daqui a pouco a musculação não curti, mas o funcional eu gostei. Daqui a pouco nem musculação nem funcional, mas a caminhada na quadra é uma coisa que me convém. Fico muito feliz fazendo isso. Faça isso. Independente do exercício, o mais importante é a regularidade. A partir do momento que você iniciar, tentar manter uma rotina 3 vezes na semana, durante tanto tempo, numa intensidade X. Como assim intensidade? Caminhar durante 30 minutos, numa caminhada que eu tenha dificuldade para conversar com meu marido, com a minha namorada, com meu irmão, ou sozinho mesmo, que eu estou caminhando, e se eu tiver que conversar eu tenho um pouquinho de dificuldade. Aquele limiar ali de batimento cardíaco é o batimento que nós vamos conseguir prevenir o sobrepeso, a diabetes, a hipertensão, é mais ou menos por ali,
Tá, gente? Então, muitas das vezes a gente acaba não iniciando uma atividade física porque o ser humano, ele é de desculpas, né? Tá frio, vou deixar passar o inverno. Tá calor, com esse calor não tem como fazer exercício, né? Tá chovendo, com chuva eu vou molhar todo. O sol tá lindo, mas e com esse sol também não dá. Então o ser humano, ele é de desculpas. Mas a gente tem que entender que a partir do momento que a prioridade é estabelecida, a gente consegue ter uma visão mais clara das coisas. Se a gente chegar no médico hoje, o médico falar para nós, tu tem 1 mês de vida. Se tu não fizer exercício, tu vai morrer daqui a 1 mês. Será que a gente arruma tempo para fazer exercício? Arruma na hora, né? Eu lido com isso todos os dias na academia. Com 300, 400, 500, 600 alunos, diariamente. E o ser humano, ele é para estar... O corpo foi feito para estar mais em repouso. Mas a gente tem que entender que é uma máquina, e essa máquina estando parada ou em atividades muito pequenas, vai ter problema. A curto, médio ou longo prazo vai ter problema. Tá, gente? Então, vamos tentar botar como prioridade. Eu sou suspeito de falar porque isso é a minha vida, né? Então eu vivo exercício todos os dias, das 6 horas da manhã às 10 horas da noite, diariamente, todos os dias, de segunda a sexta, todos os dias eu estou envolvido em exercício. Então, no meu ponto de vista, exercício é o que tem de melhor hoje para combater e prevenir doenças, tá, gente? E aí eu trouxe uma reflexãozinha para nós aqui. Por que bons hábitos são tão difíceis de serem estabelecidos, né? E os maus hábitos são tão fáceis? Por que é tão difícil a gente colocar como prioridade exercício, né? E é tão fácil a gente colocar como prioridade uma alimentação mais gordurosa, uma pizza, um X, uma batatinha frita? Por que isso? Simplesmente porque os bons hábitos, né? A gente acaba pagando o preço já nesse momento, né? E a recompensa vem só depois. Então eu começo a fazer exercício físico hoje, só que essa recompensa ela vai vir daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Então a gente vai ter uma vida mais saudável a longo prazo. E os maus hábitos, a recompensa é imediata. Então quando tu come ali uma batatinha frita, tu libera um neurotransmissor, que é o neurotransmissor do prazer, que é a serotonina, a dopamina. Então a sensação de prazer é imediata, só que as consequências vêm a longo prazo. Então não tem jeito, tu vai pagar mais adiante, tu vai pagar isso que foi plantado agora, não tem jeito, tá, gente? Então essa era a ideia. Eu queria só deixar um pontinho para vocês aqui, para a gente finalizar. Lá numa cidade da Itália, lá tinha um sábio. E esse sábio lá, até então, ele nunca tinha errado nenhuma pergunta que era feita para ele. Então as pessoas chegavam lá e faziam as perguntas para ele, e respondia com sabedoria. E aí tinha um rapaz lá de uns 20 anos que ele falou o seguinte: hoje eu quero ver se esse sábio vai acertar o que eu vou perguntar para ele. Eu vou pegar um passarinho e vou segurar sobre as minhas mãos e vou perguntar para ele: sábio, esse passarinho que está nas minhas mãos aqui, ele está vivo ou ele está morto? Se o sábio responder que ele está morto, simplesmente eu vou abrir as mãos e vou deixar ele voar. Se o sábio responder que ele está vivo, eu vou esmagar ele e vou mostrar na frente dele ele morto. Ou seja, onde eu quero chegar com essa analogia? A nossa saúde simplesmente está nas nossas mãos. Então aquilo que tu faz hoje é responsabilidade somente tua e minha. Ninguém tem responsabilidade sobre a nossa saúde, somente nós. E Deus, é claro, né? Ele tem responsabilidade sobre todas as coisas, né? Mas o mais importante é que só depende de nós, para a gente poder chegar num futuro lá, uma vida um pouco mais saudável e com mais qualidade de vida, para a gente poder viver bons momentos com as pessoas que a gente ama. Tá bom, gente? Então, a princípio era isso. Fico muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês. Desculpa se eu me prolonguei muito aí, tá? Mas a ideia é tentar contribuir para que vocês